Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula hoje. Eu já imaginava que o feriado ia espantar uma parte do pessoal aí. Uma coisa que é engraçada, sempre quando eu estou dando curso, as melhores aulas caem nos feriados prolongados. E aí o pessoal que emenda o feriado acaba perdendo a aula. Mas ainda bem que essa é gravada em vídeo, né? Então, na semana passada eu comecei a falar com vocês sobre o governo mundial do anticristo, o poder ímpio, gentil que dominará o mundo durante a tribulação. Falei desses 3 pilares que vão sustentar esse governo. Um sistema econômico unificado em torno de uma única moeda. Também um sistema político unificado com uma autoridade geral sobre as nações. E um sistema religioso unificado, que será a única religião tolerada e oficial desse império e que será liderada pelo falso profeta, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. Então agora eu gostaria de falar sobre quem será o anticristo. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam, mais têm dúvida, né? Esse ator que eu coloquei a foto aqui é o anticristo do Deixados para Trás. Se vocês for... Nikolai Karpathy, né, que é o nome do personagem lá, né? Eu achei que ele caracteriza muito bem assim, o estilo de como será o anticristo, né? Esse líder político que terá esse poder carismático, quase que hipnótico, né? Sobre os ímpios, né? Os que não tiverem se convertido. Então vamos abrir o livro, lá na página 194, eu quero ler um pouquinho com vocês a respeito do anticristo. 194. Vocês vão ver um título que chama Quem será o anticristo? Então aqui eu começo mostrando quais são os únicos lugares na Bíblia que aparece a palavra anticristo. Essa palavra só aparece 4 vezes na Bíblia e todas elas são nas cartas de João. Mas conforme vocês vão ver, ele não usa isso como um substantivo, como um nome, ou anticristo. Ele usa isso como um adjetivo, né? Porque esse prefixo anti, tanto no grego como depois veio para o português, significa contra, aquele que se opõe a. Então João está usando com esse significado, contra Cristo, é um adjetivo, todo aquele que é contra Cristo, e não uma pessoa específica. Vamos ver os textos que vocês vão entender melhor. Primeiro deles é 1 João 2,18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Então ele está dizendo aqui, muitos que se opõem a Cristo, principalmente aqui os imperadores romanos. Depois aqui ainda em 1 João 2,22, ele diz: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então isso ele já está falando um pouquinho sobre a seita dos gnósticos, que estava começando naquele período ali do final do 1º século, e o principal objetivo das cartas de João foi combater a seita dos gnósticos. Por isso ele estava dizendo aqui, todo aquele que nega que Jesus de Nazaré é o Cristo, esse é anticristo, ou seja, está contra Cristo e é mentiroso. O próximo texto, 1 João 4, 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E por último, 2 João, verso 7, diz assim: De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e anticristo. Esses 2 últimos textos
são ataques diretos à seita dos gnósticos, porque eles negavam que Jesus tinha vindo com um corpo físico, de carne e osso, como o meu e o seu. Eles diziam que Jesus só tinha aparência de ter um corpo, mas que na verdade era só um espírito visível, como se fosse um fantasminha. Então os gnósticos defendiam essa ideia. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não é o foco da aula. Mas o objetivo de João nas cartas é esse, ele não está falando muito com o sentido escatológico do anticristo, pode até ser aplicado, porque provavelmente são conceitos e doutrinas que o anticristo defenderá também no futuro, mas não era com esse foco que o apóstolo João estava falando. Por conta disso, alguns criam teorias de que o anticristo não seria um homem literal que se levantará no mundo, mas que seria uma espécie de figura de linguagem ou simbolismo para representar o sistema iníquo desse mundo, o sistema mundano. Mas essa teoria não é correta, porque conforme nós vamos ver a seguir, a Bíblia tem vários outros textos que falam desse homem que se levantará no futuro e se tornará líder desse império mundial. Mas a Bíblia não o chama de anticristo. A Bíblia dá vários outros nomes para essa pessoa, mas em nenhum lugar chama ele de anticristo. Conforme nós vamos ver, o termo anticristo foi um termo que a teologia cristã desenvolveu para se referir a essa pessoa, para poder simplificar e chamar tudo por um nome só. Vamos ver aqui alguns textos que a Bíblia fala a respeito desse homem. O primeiro deles, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 12. Começa na página 195 e depois vai para 196. Diz assim: Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, esse dia aqui é o dia do Senhor, é a volta física de Cristo no fim da tribulação. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui nós já encontramos dois nomes para o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no trono, no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, olha aqui outro nome para ele, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então aqui esse é um dos textos clássicos que fala sobre o anticristo. E ainda aqui no livro, Apocalipse 13, verso 5, diz assim: a besta, essa besta aqui é na verdade todo o império do anticristo. E aí diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então essa boca que sai dessa besta e começa a falar blasfêmias contra o Senhor, é o próprio anticristo, que se levanta como líder desse império. E a própria Bíblia diz que ele receberá autoridade, permissão do próprio Deus, para dominar o mundo durante 42 meses, que são os 3 anos e meio, que é exatamente a segunda metade da tribulação. Nós vamos ver isso em mais detalhes daqui para frente. É o momento em que ele quebra o acordo no meio da tribulação e empreende a perseguição contra os santos em toda a segunda metade. Esse domínio, Deus permitirá que ele domine o mundo durante esse período. E depois lá em Apocalipse 19, versos 19 e 20, nós vemos o encerramento do anticristo. Como terminará
o seu domínio, o seu império. Diz assim: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Esse aqui é Jesus Cristo e seu exército celestial. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, se o falso profeta é um homem também, e aqui ele fala, os dois foram lançados vivos, mais uma vez ele mostra que o anticristo será um homem também, da mesma forma que o falso profeta. Daniel 7, verso 8, também mostra o encerramento do domínio dele. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então aqui nós vemos outro nome para esse personagem. O pequeno chifre. Faz um contraste com Daniel, quando ele fala do grande chifre, lá em Daniel 8, que era Alexandre o Grande. E aqui ele fala do pequeno chifre, que será o anticristo. Depois, Daniel 7, 24 e 25 dá o desfecho dele também. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Então esse tempo aqui é um ano. Então 1 ano mais 2 anos mais meio ano são 3 anos e meio. Que é exatamente o mesmo período que é descrito na forma de 42 meses lá em Apocalipse. Daniel 9, 27. Com muitos ele fará uma aliança, que durará 1 semana, 7 anos. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, mais uma vez no mesmo período, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Existem textos aqui também de Daniel 11, mas eu não coloquei no livro, que eu considerei que esses já eram suficientes. Então aqui são alguns textos que falam desse personagem. Ele se levantará a partir desse império mundial que surgirá na tribulação, que a Bíblia chama de a besta do mar, em Apocalipse 13. Mas é importante entendermos que existem 2 bestas, a do mar, que é o império político liderado pelo anticristo, e a besta da terra, que é o império religioso que será liderado pelo falso profeta, que nós vamos falar mais daqui a pouco. O anticristo ele não será alguém só contra Cristo, mas será também um falso Messias, tão convincente a ponto de fazer os próprios judeus acreditarem que ele é o verdadeiro. Porque pelo menos durante a primeira metade da tribulação, os judeus acreditarão que o anticristo é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo. E esse é um dos motivos do porquê eles aceitarão fazer esse acordo de paz com os árabes intermediado pela pessoa do anticristo. Quando nós vemos lá em Apocalipse 6, quando é aberto o primeiro selo, sai um cavaleiro montado num cavalo branco. Alguns grupos, como os amilenistas, sustentam a ideia de que fosse Jesus na primeira vinda. Mas isso não se encaixa de forma nenhuma com o texto. Porque quando nós comparamos esse cavaleiro de cavalo branco de Apocalipse 6 com o outro cavaleiro de cavalo branco de Apocalipse 19, e esse a Bíblia diz que é Jesus, então não temos dúvida, nós percebemos que ele é completamente diferente um do outro. A única semelhança é que os dois estão montados em cavalos brancos. Por exemplo, a arma que eles carregam, o de Apocalipse 19, que é Jesus, carrega a espada de 2 gumes, que é uma simbologia da palavra de Deus, o poder da palavra, o que o Jesus fala acontece, porque ele é Deus. E a arma do de Apocalipse 6? Um arco e flecha. Como nós entendemos a simbologia das armas? O texto lá que fala da armadura de Deus, se eu não me engano é Efésios 6, ele
diz que a espada de dois gumes é a palavra de Deus. Então ali nós conseguimos já interpretar também o de Apocalipse 19. E ele vai falar sobre o escudo da fé, com o qual nós conseguimos nos defender das flechas inflamadas do maligno. Então, arco e flecha é uma simbologia de arma do diabo. Por isso, o de Apocalipse 6 usa uma arma relacionada ao diabo. Outra questão, fala que lhe é dada uma coroa, porque conforme 2 Tessalonicenses 2, a partir daquele momento ele recebe liberdade para agir e manifestar seu poder no mundo. Já de Jesus, fala que ele já tem muitas coroas. Então perceba aí mais um contraste. Apocalipse 6 diz que esse homem sai vencendo e para vencer, diz na Almeida. Outras traduções dizem obstinado a vencer, com muita vontade de vencer. Mas não diz que ele venceu, diz que ele quer vencer. Já Apocalipse 19 diz que o Cristo é mais que vencedor, ele já venceu. Então outro contraste. Perceba que depois desse cavaleiro de cavalo branco em Apocalipse 6, só vem desgraças. Os outros cavaleiros, fome, guerra, peste, morte, doenças. Isso não condiz com a vinda do Messias, né? E lá em Apocalipse 19, quando ele vem, o que acontece? Ele traz o reino messiânico, ele traz a ressurreição, a vida. Então outro contraste. E o último detalhe que eu acho que já resolveria a questão é: esse cavaleiro é liberado quando é aberto o primeiro selo. Quem está no céu abrindo os selos? Inclusive o próprio texto diz que ele é a única pessoa no universo que pode abrir os selos. O próprio Jesus. E ele abre o primeiro selo, sai correndo e monta no cavalo e vai embora. Não. Ele continua lá no céu abrindo os demais selos. Logo, essa pessoa que sai para a terra não pode ser o próprio Jesus, porque o Jesus continua lá no céu abrindo os selos. Então, todas essas evidências nos mostram que este personagem é alguém que quer parecer ser o Messias, mas não é o verdadeiro. É justamente esse o propósito. O anticristo será um falso Messias que convencerá não só os judeus, mas todo mundo de que ele seria o verdadeiro Messias que ainda não veio. Os judeus acreditarão nisso, os ímpios, provavelmente os árabes também acreditarão nisso, porque a tradição muçulmana, eles têm um Messias deles, uma promessa de Messias para eles, né, que eles chamam de Mahdi, que seria o Messias islâmico. E as características desse Messias islâmico são exatamente as características do anticristo bíblico. Por isso, provavelmente, também os árabes acharão que ele é o Messias islâmico que ainda não tinha vindo. Por isso, tanto judeus quanto árabes aceitarão fazer essa aliança intermediada por ele por conta disso. E ele dominará o mundo, será um ponto muito importante, ele não será um líder religioso. E isso aqui eu abordo um pouquinho nesse tópico da página 200, um tópico bastante controverso, que diz assim: o anticristo será homossexual? Né? É uma pergunta. Porque de alguns anos para cá, alguns pregadores começaram a pegar esse texto de Daniel 11, 36 e 37, para tentar levantar uma teoria de que o anticristo será homossexual. Vamos ver o texto primeiro. Diz assim, eu vou ler só o 37 primeiro, para vocês verem aonde se baseia esse texto. Fala a respeito do anticristo. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer outro deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí você lê e fala, perfeito. Ele desprezará o desejo das mulheres, não vai gostar de mulher, então é homossexual. A lógica seria essa. Mas, essa aqui é a versão da tradução Almeida. E a Almeida cometeu um erro de tradução nessa parte. Porque na Bíblia, no hebraico, quando se coloca dois adjetivos um do lado do outro, ele cria uma estrutura, que eu coloquei até o nome aqui no livro, mas eu não lembro de cabeça, onde um adjetivo define o outro. Então aqui eu coloquei na página 201, olha como a NVI já traduz. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Né? Esse aqui já não é Almeida, é a revista atualizada, já melhorou, já colocou desejado.
Mas mesmo assim ainda não fica muito fácil de entender. Agora olha como é que a NVI colocou, agora é 36 e 37 completo. Vocês vão ver que esse texto, ele está nos ensinando que o anticristo não adorará nenhum Deus, não terá nenhuma expressão religiosa, mas se engrandecerá a si mesmo como sendo um Deus. Olha o que o texto diz na NVI. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses, aqui o Deus bíblico. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, ou seja, a tribulação. Pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses de seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Então, na época que isso aqui foi escrito, o mundo vivia um sistema politeísta, onde existia vários deuses, um para cada coisa. E naquela época existia um Deus, que era o Deus da fertilidade, da sexualidade, da beleza, chamado de Adonis, que depois ele é a raiz da onde vem aquela lenda, eu não lembro agora o nome dele, aquele que ficava se olhando no espelho d'água e se achava tão belo que acabou se jogando no rio? Narciso. Então, da onde vem essa ideia? Ele era o Deus da beleza. E ele chamava Adonis. E ele era o Deus preferido das mulheres naquele sistema politeísta. E é nesse contexto que o texto aqui está falando. O que ele está querendo dizer é que o anticristo não vai honrar a nenhum Deus de nenhuma religião, de nenhum lugar, mas se engrandecerá e se exaltará a si mesmo como sendo um Deus. Tá? Mas alguns pegaram esse versículo isolado numa tradução antiga, que acabou cometendo um erro de tradução, e acabaram com essa teoria de que o anticristo será homossexual. Tá? Se será ou não será, eu não sei. O que eu sei é que esse texto não diz isso. Tá? Provavelmente não será, porque dificilmente os judeus aceitariam um Messias que tivesse esse padrão de comportamento. Tá? Então, esse texto serve para nos mostrar que o anticristo não se envolverá com religião. Ele será um líder político, um líder laico, um líder que não se envolverá com essas coisas. Ele terá outra pessoa para fazer o papel dele. E aqui nós entramos no segundo personagem, o falso profeta. Qual a importância do falso profeta? Muitos não conseguem entender a importância que esse falso profeta tem. Então, para vocês entenderem bem, a primeira coisa é nós lermos o texto de Malaquias 4, verso 5. É o finalzinho do Antigo Testamento, é o penúltimo versículo do Antigo Testamento, onde Malaquias faz uma profecia que fala que o profeta Elias, aquele mesmo que subiu vivo aos céus, irá voltar um pouquinho antes da vinda do Messias para preparar o caminho para o Messias, preparar Israel para o Messias. E eu coloquei aqui na página 203, bem no finalzinho dela, esse texto. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. E aí depois, se você ler na Bíblia o verso 6, e diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mostrando esse trabalho de arrependimento que ele trará na nação de Israel, preparando o caminho para o Messias. Os judeus conhecem muito bem essa profecia. Por isso, eles sabem que antes do Messias vir, o Messias deles, terá que aparecer Elias. Elias terá que voltar. Esse foi um dos motivos do porquê ele subiu aos céus em vida. Ele vai voltar. Por isso, olha como o plano do diabo é bem elaborado, né? Para enganar os judeus, conforme o próprio Jesus diz lá em João 6, ele diz assim: eu vim em nome de meu Pai e vocês não creram, mas no futuro virá outro em seu próprio nome e nele vocês vão crer. Depois em Mateus 24, ele fala também que esse anticristo enganará, se possível, até os escolhidos, até os eleitos. Está falando dessa relação. Então,
o diabo, conhecendo essa profecia e sabendo que os judeus conhecem muito bem essa profecia, ele providenciará um falso Elias. E esta é a figura do falso profeta. Ele virá alegando ser o Elias que retornou e, através de sinais e maravilhas, convencerá o povo de Israel de que o anticristo é o Messias. Porque essa é a função de Elias. Ele vai voltar, através de grandes sinais, provará para Israel que ele é o Messias, que ele é o Elias que retornou, e depois ele apontará o Messias para o mundo, dirá: aquele é o Messias, sigam-no. A gente pode ver um pouquinho disso no ministério de João Batista. João Batista, ele foi um substituto de Elias para a primeira vinda. Senão Elias teria que vir 2 vezes, uma antes da primeira vinda, uma antes da segunda. Então, como ele virá só na segunda vinda, Jesus providenciou um substituto de Elias para a primeira vinda, e esse foi João Batista. Por isso que ele veio no espírito de Elias. E lembra que quando ele vê Jesus chegando ali no Jordão, ele fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse que vem após mim, eu não tenho autoridade nem para tirar as sandálias dele, já apontando para o mundo quem era o Messias. E essa é a função de Elias que ele realizará na segunda vinda. Por isso o diabo providenciará esse falso Elias. E eu pergunto para vocês, qual foi o principal sinal que Elias fez aqui na terra, em seu ministério terreno, o maior de todos? Fazer cair fogo do céu, exatamente. Quem quiser ler, está lá aqui na sequência do livro, 1 Reis 18, versos 36 a 38, diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta, que estava ali ao redor. Agora, vamos observar Apocalipse 13. Os primeiros versículos falam do anticristo e seu império político, a besta do mar. Logo em seguida ele fala da besta da terra. E olha o que diz o texto. Deixa eu ver, acho que eu não coloquei o próprio texto. Então vamos abrir lá. Apocalipse 13. Tem? Não, mas isso daí já é outra coisa. A partir do verso 11. Do verso 11 eu não coloquei. Então, olha o que diz aqui. Estou ouvindo páginas aí, vou esperar um pouquinho. A partir do verso 11, diz assim: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Agora olha o 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista de todos. O sinal de Elias. Então, através desses grandes sinais, inclusive fazer cair fogo do céu, ele irá conseguir convencer os judeus de que ele é realmente o Messias que retornou. E olha o que ele vai fazer logo deixa eu ver aqui, vamos ver, olha o verso anterior. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, que é o anticristo. Então ele primeiro vai convencer os judeus de que ele é Elias que retornou, e depois ele vai apontar o anticristo e falar: este é o Messias, sigam-no. Então, o próprio anticristo ele não vai pedir adoração ou se levantar como líder religioso.
Ele vai se manter como líder político, mas o falso profeta liderando essa falsa religião mundial que levará o mundo a adorar o anticristo. Ele convencerá o mundo de que este homem realmente era o Messias que ainda não tinha vindo. E por isso todo mundo o aceitará. E depois nós vamos ver sobre a marca da besta e receberá a sua marca. Então essa é a importância do falso profeta. Além de ser o líder da falsa religião, que se levantará no mundo, ele convencerá os judeus de que ele é Elias e depois que o anticristo é o Messias. E por conta disso, ele levará não só os judeus, mas todo mundo a adorarem o anticristo como se fosse o verdadeiro Messias. Tá? Esse é o papel do falso profeta, aqui representado. E ele também instituirá outra coisa. Olha o que ele lhe diz aqui. Verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Se seu número é 666. Esse é um outro trecho bastante controverso, né? O trecho da marca da besta. Então, quem instituirá a marca da besta, numa primeira instância, será o falso profeta, não diretamente o anticristo. Ele instituirá. Por isso que nós conseguimos entender que, além de ser um líder religioso e militar, ele vai liderar essa falsa religião mundial que irá impor esse dispositivo para todo mundo. E como será esse dispositivo? Primeiro nós precisamos analisar o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ele será colocado na mão direita ou na testa das pessoas e que ninguém poderá comprar ou vender nada se não tiver aquele dispositivo. Provavelmente isso na época de João era um pouco mais difícil de entender, porque muitos podem pensar assim que fosse uma tatuagem, algum símbolo que seria desenhado na pessoa, como os escravos daquela época tinham símbolos tatuados que indicavam quem era o senhor daquele escravo. Mas o problema aqui é que no original grego, essa palavra que foi traduzida por marca, é um termo grego chamado karagma. E ele é bastante incomum, essa palavra, na língua grega. O termo mais comum para se utilizar para falar de uma marca, quando se falava de um rótulo, um desenho, uma tatuagem, é o termo estigma, que é o que nós conhecemos mais. Mas o apóstolo João faz questão de usar essa outra palavra, karagma, quando se refere a essa marca. E ao pé da letra, essa palavra significa o seguinte: uma marca causada por algo que perfurou a pele da pessoa. Para vocês terem uma noção, quando alguém era picado por uma cobra, aquele buraquinho que ficava onde a cobra inseriu as suas presas, era chamado de karagma. Uma marca causada por algo que perfurou a pele. Por isso, nós já sabemos que não será uma tatuagem, um desenho ou algo desse tipo. Terá que ser causado por algo que perfura a pele. E já há alguns anos foi desenvolvido esse chip, chamado Mondex, tá? Ele foi desenvolvido pela Motorola em conjunto com a Visa. A Motorola fez o hardware e a Visa fez o software. E ele serve para uma série de finalidades. Ele serve como cartão de débito, de crédito, pode ter os dados de todos os documentos da pessoa, RG, CPF, carteira de habilitação, título de eleitor, histórico médico da pessoa.
Ele serve também como um rastreador GPS para poder localizar a pessoa em qualquer lugar do mundo que ela esteja, como se fosse um GPS. E como ele é colocado? Ele é inserido numa seringa com uma agulha um pouquinho grossa. Essa agulha perfura a pele e através desse furo é inserido o chip e depois ele fica saltadinho o lugar onde o chip está sob a pele. Então, a definição de como é colocado esse dispositivo encaixa perfeitamente com a ideia que o original grego queria nos passar lá em Apocalipse 13. Mas nós não podemos, assim, ser radicais ao ponto de dizer assim, isso aqui é a marca da besta. Porque o texto é bem claro de que a marca da besta só será utilizada, digamos assim, nesse formato, durante o período tribulacional e não antes dele. Então, mesmo se esse dispositivo vier a se tornar a marca da besta, hoje ele não é a marca da besta, porque a tribulação ainda não começou e não se levantou ainda o governo mundial do anticristo que vai obrigar as pessoas a fazerem isso. E é importante, então, também entender que não é colocar um chipzinho na mão que vai fazer a pessoa ir para o inferno. Porque ter esse dispositivo, para a pessoa colocá-lo, ela vai ter que jurar fidelidade ao anticristo e seu governo. Vai ter que reconhecer que o anticristo é Deus e que não existe nenhum outro. E é por isso que Apocalipse 14 nos diz que quem recebe a marca da besta está irreversivelmente condenado ao lago de fogo, a perdição eterna. Porque antes de receber a marca, a pessoa vai jurar fidelidade ao anticristo, reconhecê-lo como Deus, reconhecer que não há nenhum outro Deus, negar o Deus verdadeiro. Essa é a pré-condição para receber essa marca. Porque se fosse só colocar um chipzinho no braço, imagina a cena. A pessoa pode ser alvejada por um dardo tranquilizante, desmaiar, aí o pessoal leva ela para uma clínica, com ela inconsciente coloca o chipzinho lá na mão, aí ela acorda, olha e fala assim, meu Deus, agora eu vou para o inferno. Você acha que é assim que iria funcionar? Contra a vontade da pessoa? É claro que não. Então, isso depende de uma decisão voluntária da pessoa em querer reconhecer o anticristo como Deus. E assim ela receberá essa marca, em consequência disso. Tá? Um outro mistério também, essa questão do número, 666. Alguns tentam aplicar uma simbologia, dizendo assim, 7 é o número perfeito e 6 é 1 a menos que a perfeição, então 6 seria o número do homem, e aí o número do homem é aplicado 3 vezes, alguma coisa assim. Quem gosta mais de alegorizar tudo assim é a milenista, né? Eu não sou muito chegado nesse negócio de ficar alegorizando, porque você consegue explicação para tudo, mas tudo fica sem sentido também. Né? Na prática é isso, é uma explicação que não explica. Conforme Daniel aqui diz também a respeito disso, lá no saiba e entenda, e aqui ele também repete isso em Apocalipse, quem tiver entendimento, que calcule o número da besta, nós podemos entender o seguinte, já na época ali do Antigo Testamento, e mais ainda no Novo, ainda não existiam esses caracteres de números que nós usamos hoje, que são os caracteres hindu-arábicos, né? Por exemplo, aqui o caractere do 2, do 0, do 4, né? Não existiam esses caracteres ainda. Então, como as pessoas da antiguidade representavam os números? Eles utilizavam o mesmo símbolo das letras. Então, as letras tinham um duplo significado. Elas valiam ao mesmo tempo como uma letra e como um número. Nós não vemos isso nos numerais romanos até hoje? Que o X é 10, o I é 1, o V é 5 e assim por diante. Isso vem daquela época. Antes de se aplicarem a utilização dos numerais indo-arábicos, os caracteres, as línguas, o grego, o hebraico, até o latim, usavam letras para representar números. Então, quando se escrevia um nome, você poderia pegar as letras daquele nome, atribuir o valor numérico que elas tinham e somar para ver qual dava o resultado final. E a ideia que João passa aqui está bastante próximo disso, que se pegássemos o nome do anticristo, o nome do seu império, convertesse as letras pelo valor numérico que elas tinham e somássemos, a soma daria 666.
Tá? Isso é a hipótese mais provável dentre essas que o texto nos dá. Por isso que ele fala que quem tiver entendimento, faça esse cálculo. Mas isso não serve para a gente adivinhar quem vai ser o anticristo, porque é uma coisa reversa. A gente primeiro tem que ter o nome, para depois, com o nome, transformarmos em valores numéricos e somarmos. E não ficar pegando tudo quanto é nome por aí e ver se a conta bate. Porque é isso que muita gente faz. Pega lá o nome, Nero César, e soma. 666, ele é anticristo. Aí tem gente que acha soma com o nome do Hitler, com Napoleão, com o Papa, com o Barack Obama, e vai achando, né? Porque não é esse o conceito. Esse é um mistério reservado para a geração que vivenciar o período tribulacional. Aqueles que estiverem vivendo nesse período e quiserem uma confirmação de que aquela pessoa é o anticristo, Deus proverá esses meios para que as pessoas consigam fazer esse cálculo e ter essa certeza. Então é uma dica que Deus está deixando para a geração que viver a tribulação. E não para a gente ficar com essas vãs especulações hoje, né, que é o que o pessoal mais gosta de fazer, né? E aí eu volto a dizer, você quer saber muito quem será o anticristo? Quem será o falso profeta? O que será a marca da besta? Qual que é a forma garantida? Ficar. Aí você pede para Deus, fala, Deus, eu quero ficar para ver tudo isso. Né? Eu não. Eu prefiro, nem se eu não conseguir ver do céu, Deus me conta lá do céu. Eu prefiro não ficar sabendo nada disso. Tá? Então, isso é importante vocês terem em mente, irmãos. Não saiam por aí dizendo que isso aqui é a marca da besta. Porque a marca da besta só será instituída durante a tribulação. O máximo que nós podemos dizer é que se a tribulação começar agora, em nossos dias, o dispositivo dos que existem atualmente, o mais provável de vir a se tornar essa marca, é este. Mas, e se o arrebatamento ainda demorar 20, 30 anos? E até lá for desenvolvida uma tecnologia mais avançada que essa, que a substitua. Aí nós estaremos fadados a cair no mesmo erro da geração dos anos 80. Quando saiu o código de barras, né, e o código de barras, como tem um aqui assim, se vocês quiserem olhar no livro, ele tem 3 barrinhas que são mais compridas que as outras. Uma no começo, uma no meio e uma no fim. Você pode ver que elas são da mesma largura. E elas têm a mesma espessura da barrinha que representa o número 6. Deixa eu ver se tem algum 6 aqui para comparar. O meu livro não tem nenhum 6. Mas, se você pegar um código de barra que tem um 6, vocês vão ver que ela é a mesma largura da barrinha, dessas 3 barrinhas. Então alguém olhou e falou assim, então tem um 6 no começo, um no meio e um no fim. 666 é a marca da besta. E aí alguém lá nos anos 80 começou a falar, o código de barras é a marca da besta. E saíram até uns filmes antigos, uma série chamada O Arrebatamento, que aparecia lá uma pessoa com código de barra tatuado na mão, tatuado na testa, e a pessoa vinha lendo com essas leitorinhas de mercado, assim, né, para poder identificar a pessoa. Mas o tempo passou, a tecnologia se desenvolveu, hoje o código de barra para essa finalidade já é obsoleto, e quem afirmou enfaticamente lá nos anos 80 que o código de barra era a marca da besta, como diz o ditado, deu com os burros na água, né? Então não vamos ter uma posição radical para cairmos nesse mesmo erro, tá? O máximo que nós podemos dizer é, se o arrebatamento ocorrer em nossos dias, esse é o dispositivo mais provável de vir a se tornar a marca da besta durante a tribulação. Mas hoje ele ainda não é. Tá? E pode ser que ainda surja outro dispositivo melhor do que esse, até a tribulação de fato começar. Ok? Ficou bem clara essa parte? Então, uma recapitulação bem breve. Quem é o anticristo? Líder político, líder do império mundial que se levantará, um homem literal, não será líder religioso, será um falso Messias, que conseguirá enganar todo mundo a ponto de fazer-lhes acreditar que é o verdadeiro, que ainda não tinha vindo. Falso profeta, também um homem literal, será um líder religioso, também será um líder militar, porque ele vai ter participação lá na Batalha do Armagedon, que vai ser o assunto da próxima aula.
Então ele vai ter essa dupla função, líder da falsa religião mundial, e ele será a pessoa que vai instituir e controlar a marca da besta, que será colocada nas pessoas em todo o mundo. Tá? E a marca da besta, independente de qual será exatamente o dispositivo, é importante nós entendermos que será algum tipo de dispositivo tecnológico que será inserido na mão direita ou na testa das pessoas. E alguém pode até me perguntar, por que 2 lugares, na mão direita ou na testa? Porque quem não tiver mão, põe na testa. Agora, se a pessoa não tiver testa, aí não precisa pôr, né? Está morto já. Então, é por isso que tem os 2 lugares. Caso a pessoa não tenha a mão, vai colocar na testa, tá? Esse é o motivo. É bastante prático o negócio, né? Testa é uma coisa que não dá para ficar sem. Ou você tem ou você não tem, né? Com esse dispositivo, o sistema econômico será totalmente tirado de circulação, toda a moeda, todo o numerário. E todas as transações serão feitas por meio eletrônico. E o dispositivo a ser utilizado para efetivar todas essas transações será essa marca. E é por isso que quem não a tiver será totalmente excluído do sistema financeiro. Ele não poderá ter conta bancária, não poderá receber salário, não poderá fazer nenhum tipo de compra em mercado, em qualquer tipo de comércio. E por isso ele ficará totalmente excluído da sociedade. Ficará como um mendigo, um pedinte, totalmente excluído do sistema financeiro. Não terá condições de ter nada. E também, provavelmente, nós podemos ver assim como modelos do governo do anticristo as ditaduras ocorridas anteriormente. Por exemplo, o governo nazista da época do Hitler. Todos que não adotavam o modelo do governo eram imediatamente vistos como terroristas, como anarquistas, e por conta disso eram perseguidos e mortos. E provavelmente o anticristo adotará esse modelo, né? O modelo mais próximo que nós temos para comparação de como será o governo mundial e o anticristo foi o governo nazista na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ali nós temos o modelo mais próximo de como será. Por que Hitler não conseguiu dominar o mundo e vencer? Porque ainda não era a hora, não era o plano de Deus. Se naquele momento já... Ou melhor, eu posso dar até um detalhe mais simples. Por que o arrebatamento da igreja não aconteceu naquele momento? Porque você pode ter certeza que se o arrebatamento tivesse ocorrido antes do início da Segunda Guerra, a Segunda Guerra teria sido o período de tribulação. Mas... como 2 Tessalonicenses 2 nos ensina, aquele que detém a manifestação do anticristo continuará exercendo isso até que seja afastado. Então, enquanto a igreja não for removida da terra por meio do arrebatamento, o diabo não terá essa liberalidade para poder inserir o anticristo no mundo, levantar o anticristo no mundo. Tá? Mas aqui eu mostrei um pouquinho mais para vocês de como será o governo ímpio durante a tribulação. Deixa eu ver o horário. Então, na próxima aula, eu vou falar com vocês os eventos relacionados a Israel durante a tribulação, que é o famoso capítulo 9, do qual muitas coisas já foram perguntadas, né? Então, eu vou falar do acordo de paz, o acordo que vai ser quebrado depois, os 144 mil, quem serão, as 2 testemunhas. Vou falar sobre a guerra do Armagedon e sobre a volta de Cristo no fim da tribulação. Tá? Esses são os assuntos da próxima aula. Eu não vou perguntar mais se alguém tem dúvida, porque ninguém levanta a mão e quando a aula acaba o pessoal junta todo mundo aqui para perguntar depois. Então, se você quiser perguntar alguma coisa, vem perguntar depois aqui, como você já faz mesmo. Tá bom? Então... muito obrigado pela presença de todos, que Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula.